Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Estou trazendo aqui uma leitura de amor, dividido em 3 opções. Para quem está afastado da pessoa que ama, quartzo verde com essa cartinha. Para quem está solteiro, à busca de uma pessoa nova, né, que não tem ninguém no coração, quartzo rosa com essa carta. E para quem está numa relação comprometido, independente do tempo, pedra citrino e essa cartinha aqui. Essas cartas têm mensagens. Se você precisar pausar o vídeo, eu vou afastar aqui as 2 opções e vou trazer a mensagem para quem está afastado. Aqui fala que você está se esforçando demais, se dê um tempo. Então aqui, olha que interessante, né? Se aqui é para pessoas afastadas, você tem que saber que você não faz tudo sozinho, né? Que o outro também precisa fazer, que o outro também precisa conduzir essa situação do mesmo modo que você. Precisa dispensar energia, trabalho, dedicação, presença nessa relação tanto quanto você. Então aqui é para você entender que você não precisa fazer as coisas sozinho, que você pode, que você deve receber e ter alguém na sua vida que retribua isso, né? Que dance essa dança da vida sem se debruçar, vamos dizer assim, nos seus ombros e que possa retribuir esse amor que você dá e que isso volte para você, tá? Então aqui, para quem está afastado, isso é uma grande lição. Você entender que não há esforço que você possa fazer que vai trazer alguém de volta, tá? Esse esforço só depende de você para a sua própria vida. Se dê esse tempo, cuide de você, esteja atento às suas necessidades, sentimentos, emoções, acolha a si mesmo, mas dê um tempo, tá? Para que você entenda que o outro também precisa fazer, né? E que não cabe somente a você. Vou tentar deixar essa aqui em pé. Vou deixar essa cartinha aqui pra gente lembrar do que saiu. Deixa aqui. Qual a opção aqui? Quartzo verde, tá? Eu vou começar aqui com uma... Vou tirar uma carta de arcano maior pra gente ver qual energia está falando agora com os solteiros. Esse grupo que escolheu a opção número 1, que está afastado da pessoa que gosta. Vamos ver aqui que carta vai sair aqui. Aqui saiu a carta do Imperador. Essa carta sempre sai, eu acho muito interessante, né? Essa carta ela fala sobre autoridade, sobre alguma figura de poder. Talvez estejamos falando de uma pessoa que tenha projetos, que tenha tarefas, que seja uma pessoa que tenha muitos afazeres, né? Só que aqui vocês veem que ele tá segurando uma flor que parece um lírio. E lírio fala muito sobre paz, né? Sobre como se essa pessoa estivesse estendendo uma bandeira branca, sabe? Pedindo paz, né? E aqui para mim, essa paz, ela fala sobre como se essa pessoa quisesse, né? De algum modo fazer as pazes com você, né? Se essa pessoa afastada tá na sua vida, essa pessoa quer ficar de bem, né? Vamos dizer assim, essa pessoa quer voltar ao momento de tranquilidade e paz que ela tinha com você. E é isso talvez que ela esteja pensando lá nesse momento afastado, tá bom? Vamos ver o que esse imperador quer dizer. O imperador também fala de uma pessoa que é um pouco fria, mais racional, uma pessoa que foca muito, né, no trabalho. Talvez, não sei se foi isso que afastou vocês, essa pessoa está dedicada a outras coisas que não fosse a relação de vocês. Enfim, vamos ver sobre o que estamos falando, né? Aqui, tarô, carta, 6 cartas para as pessoas que estão afastadas de quem ama. Carta, 10 de paus.
carta da força. Carta 3 de espadas, vou tampar aqui que ela tá nua. 3 de espadas. Mais 3. Carta 7 de espadas. Carta Rei de espadas. E a última aqui. A carta da temperança. No fundo do deck, a carta do cavaleiro de... tampar ela que tá no cavaleiro de espadas. Tampar assim que é melhor. Cavaleiro de espadas. O que tá no fundo do deck é o que a gente não tá enxergando, né? Esse valete de espadas, eu falei cavaleiro, né? Esse valete de espadas, ele tem muito desejo por essa mulher, né? Essas pessoas que estão afastadas, aquela pessoa que é um homem ou que tem mais energia masculina, né? Tem muito desejo por essa pessoa que está afastada. E talvez você nem saiba disso, né? O tamanho do desejo dele, que ele tem só de observar o seu corpo, de imaginar tocando você. Não sei se vocês já tiveram algum contato. Essa pessoa tem desejo, muitos desejos, né? Deixa eu sentir aqui a energia. Essa pessoa parece que é uma pessoa que tem muito ego, né? E ele fica lidando com esse ego, segurando essa energia, segurando o que talvez tenha para te falar, tentando domar esse sentimento. É uma pessoa que gosta, né, de ter o controle das situações, que gosta de estar no comando. Talvez goste de joguinhos de poder também na parte sexual, né? Mas tem muito desejo no seu corpo, só de olhar, né? Eu sinto que essa pessoa, de alguma forma, ela virou as costas pra você. Vocês brigaram por algum motivo, né? Aqui é uma carta de espadas, fala sobre a mente, sobre as coisas que ficam na nossa cabeça, que a gente não compreende, né? Essa pessoa virou as costas pra você. Talvez não conseguindo entregar os sentimentos. Me veio aqui agora a energia por se sentir menor que você, se sentir pequeno. E aí essa pessoa, né, atormentada por as coisas que estava na cabeça, se afastou. Talvez nesse momento de dor, né, esse momento que a pessoa se afasta de você, essa carta 10 de espadas fala sobre aquelas 10 cartas, as 10 espadas fincadas nas costas, né, do quanto foi doloroso para essa pessoa se afastar de você, para domar esse sentimento, esse ego, tudo que de alguma forma atravessava ela durante esse período de afastamento, e essa pessoa muito orgulhosa não quis procurar. E às vezes esse ego fazia enxergar que essa era uma situação pequena. Esse rei de espadas, diferente dos outros reis, ele não me transparece a... Aqui, por exemplo, tem uma figura, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem uma mulher sentada no chão, como se estivesse aos pés dele, e tem alguém observando lá de fora. Aqui me parece que essa esposa dele é que tá lá fora, inclusive ela é mais velha como ele é. E essa moça mais nova, que tá nos pés dele, né, aos pés dele,
tá ali fazendo suas vontades e aqui na ponta da espada parece uma cobra. E esse desejo fala como se fosse algo escondido, né? Porque tem alguém olhando lá de fora com uma cara um pouco irritada, uma cara feia, como se estivesse vendo ele trair, né? Ela, com uma pessoa mais jovem, enquanto ela faz as vontades dele. Então aqui me fala mais sobre alguém com muito ego, que talvez tenha poder sobre as mulheres de alguma forma. Não sei se é uma pessoa bonita, rica, que tem poder. E que tem essas atitudes escondidas. Mais ou menos escondida, né? Porque aqui, se vocês conseguem ver, é uma porta que é um vidro, né, transparente. Não tem aqui privacidade. Ele não tá nem aí. Ele tá com essa pessoa, independente de quem possa vê-lo. Não tá preocupado com isso, sabe? Então aqui tem muitas cartas de espadas. Muitas cartas de espadas. Nessa 3 de espadas também tem uma mulher lá fora vendo isso, mas ela não é tão mais velha quanto essa do rei de espadas. Ele tá tocando um instrumento e ao mesmo tempo como se estivesse sendo inspirado pelo corpo dessa mulher ali deitado nu. Ele toca e se inspira, né, nessa nudez que traz tanto desejo para ele. Mais uma vez eu vejo algo aqui no chão que parece uma cobra, que fala sobre esse tamanho desse desejo muito grande. Talvez tenha outras pessoas envolvidas, outras mulheres envolvidas, porque tem sempre uma mulher de fora olhando, como se tivesse alguém sempre espiando essa pessoa. Pode ser que essa pessoa nesse afastamento tenha se envolvido com outras pessoas, tentado, né, de alguma forma suprir esse desejo. Mas não sei se conseguiu, porque há muito desejo por essa pessoa que você está afastado, né? E a carta da temperança, ao mesmo tempo que ela fala de tranquilidade, de equilíbrio, de força, de uma sabedoria, fala sobre relações equilibradas, mas aqui aparece uma mulher sozinha. Então não tem uma relação equilibrada aqui nessa imagem. Tem uma mulher sozinha, servindo alguma bebida para si mesma. Ela tem uma rosa vermelha no meio dos seios, como se estivesse dizendo, né, que ela está esperando ali o amor. A paciência dela é sobre esperar o amor. Senti vontade de tirar aqui. Vou tirar 4 cartas do baralho cigano para complementar isso aqui. Caiu aqui a carta do chicote, mas quero cortar primeiro, embaralhar, vamos ver. Sobre essas pessoas que estão afastadas, onde há muito desejo, mas também há coisas escondidas, sabe? Tirar 4 cartas. A carta do caixão. A carta da estrela. A carta dos ratos. A carta do navio. No fundo do deck, a carta dos lírios, né? Aqui tá havendo uma transformação muito grande, né? Uma necessidade de olhar para essa relação, para essa história, para essa experiência com novos olhos. Há muita presença da espiritualidade, há muita intuição de uma dessas pessoas, ou desse rei para se movimentar, ou dessa pessoa que está esperando sobre esse movimento. Há algo intuitivo aqui da espiritualidade. Aqui é muitas coisas. Aqui a carta dos ratos está bem escura, né? Ela é uma carta que me lembra escassez, me lembra mentiras, coisas, vamos dizer assim, sujas, sabe? Escondidas, que não foram ditas. E aqui de algo que se move lentamente, né? Então, se há um afastamento, há uma coisa, algo sobre volta aqui, é uma coisa muito lenta, muito mesmo. Eu sempre vejo também essa carta desse navio, diferente dos outros, há uma fumaça muito preta aqui, né? Como se tivessem muitas coisas para serem colocadas para fora, né? De muitas coisas ruins dessa relação, ou de coisas que essa pessoa viveu e que nunca te contou. Mas essa carta dos lírios fala sobre algo que está sendo vindo aqui. Não sei se foi essa carta, né? Parece que são as mesmas flores, né? Que essa pessoa está vindo oferecer.
talvez vindo contar sobre tudo isso que viveu. Embaixo tem a carta da montanha, carta da cegonha, carta da criança. Então, apesar de o presente não ser tão favorável, esse desejo parece que move essa pessoa. Esse desejo que parece que só tem... só escoa, só acaba quando é próximo, né? Ou se você teve de alguma coisa com essa pessoa, ela sente que esse desejo só é saciado completamente com você. Ou se nunca teve, essa pessoa imagina como vai ser, né? Quando estiver nos seus braços, quando isso de fato for ser concretizado. Há um desejo muito grande aqui que essa pessoa segura. Há muitos pensamentos de como seria fazer amor com você em vários lugares. Mas há essas pessoas que estão olhando para esse homem como se estivessem vigiando ele em cada passo que ele dá. Há essa solidão dessa pessoa que está tentando ter paciência e equilibrar as coisas, esperando esse movimento. E há também essa... Vocês estão assim nesse momento, né? Um de costas para o outro. Ele está com a espada, né? Baixada, vamos dizer assim. A espada está descansando sobre a cama. Há flores vermelhas que falam de sentimento na janela. Essa janela entreaberta fala que é possível, né, vislumbrar lá fora algo positivo, né? Tem um cavalo lá que também fala de algo que é um movimento. Essa carta é 7 de espadas, mas ela me lembra a carta de um cavaleiro, de um valete de espadas, que também saiu aqui, né? Mas aqui tá mostrando somente um desejo. Esse desejo aqui saiu nessas cartas. Apesar de elas falarem sobre isso, mas aqui fica marcado para mim, em algumas delas, esse desejo da forma que esse homem olha para essa mulher, né? Fiquei com vontade de tirar mais coisa, deixa eu pensar. Vou tirar... Vou pegar aqui outro baralho cigano. Trouxe o tarô do Osho. Vou tirar 3 cartas, não vou tirar outro cigano não. Vou tirar 3 cartas do tarô do Osho que possam falar sobre essas pessoas que estão afastadas. Tarô sobre o que estamos falando. Esse afastamento. Vou tirar 3 cartas. A carta da nova visão. A carta da orientação. E a carta da compreensão. Essas cartas falam para mim que talvez esse homem esteja pedindo orientação para alguém que ele confia, para algum psicólogo, para alguém que ele considera, né, que possa ajudá-lo em um pensamento de como fazer, de como agir, né? Essa carta da orientação, como também se ele pedisse guiança espiritual para conduzir seus pensamentos, suas ações. De alguma forma, aqui parece um anjo, né? Tá pedindo orientação. Aqui nessa carta aqui da compreensão, parece que é uma pessoa que olhou por muito tempo a vida de uma forma engessada, de uma forma limitada até, né? Ele percebe as pessoas sendo felizes, voando lá fora, e ele não se sente no direito disso. Aqui parece uma pessoa que se permitiu muito tempo ficar isolada, porque não se achava digno, no direito de ser feliz também. Ter que dar conta das coisas sem, no entanto, viver as boas experiências, né? E aqui é um pedido necessário a vocês dois, né? Que vocês tenham uma nova visão sobre isso. Sobre a necessidade dessa pausa, sobre o quão importante vai ser essa pausa para vocês dois. O quanto isso vai trazer clareza no processo de vocês. E cada um vai acessar isso de uma forma diferente. Cada um vai acessar esse entendimento, essa nova forma de enxergar as coisas no seu momento. Por isso que é necessária a carta aqui, né, da temperança, que pede esse equilíbrio, pede esse tempo, pede essa pausa, essa paciência no processo. Às vezes a gente quer
usufruir de alguma coisa rápida, mas a gente esquece que na verdade a gente quer ser feliz. E se eu não dou o tempo ideal para essa coisa vir até as minhas mãos, como eu gostaria, como eu sei que eu mereço, eu vou ficar sempre com uma sensação de que eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria. Então, tenha paciência. É uma coisa realmente difícil quando a gente está afastado de alguém que ama, mas é importante nesse processo ver que isso também é importante para você, que você possa ver esse tempo para você se cuidar, para você pensar se quer isso, para você pensar se quer esse retorno com essa pessoa, uma nova visão para que você veja de forma, compreensiva também que existem limitações nessa relação que vão além da sua compreensão, há coisas talvez espirituais, amarras que essa pessoa possa trazer de outras vidas, de outras relações. Você não precisa compreender isso, mas para que você entenda que o processo é esse, não é alguém maldoso, alguém que quer, que você espere porque tem caprichos. Aqui parece uma pessoa, nesse jogo parece uma pessoa imatura, mas não uma pessoa maldosa, não uma pessoa ruim. Então, a gente muda até certo ponto, A gente não muda completamente. Vai mudando ao longo do tempo, do passar dos anos. Eu sempre falo aqui, tem gente que só envelhece, que não aprende as lições. Mas aqui parece sim que essa pessoa pedindo essa orientação, ela vai ter uma nova visão e vai compreender também que muito tempo ela não viveu isso porque ela ficou ali, olhando para a vida acontecendo lá fora, sem, no entanto, agir, sem, no entanto, ir ao encontro, dessa vida, desse amor. Se negou a fazer as transformações, talvez esteja fazendo isso agora porque está sendo obrigado por outras questões da vida. Então aqui me sai essas informações. Eu vou tirar aqui 3 cartas dessas figurinhas à maré para ver o que essa pessoa gostaria de falar. Vou tirar uma só, vou tirar uma carta só. Uma carta para essa leitura de pessoas afastadas. Vou abrir aqui, tirar no meio. A carta A Maré. Tentar não se importar com a bagunça dele. E essa bagunça me vem muito na cabeça de algo mental, de uma confusão mental, de algo que essa pessoa traga uma confusão de às vezes querer, de às vezes achar que não pode viver, de às vezes falar, não, eu vou viver isso sim, e depois mudar de ideia, às vezes de abrir o celular, começar a escrever uma mensagem, depois parar. Aqui há uma bagunça interna. Há uma confusão dessa pessoa sobre se avança ou se afasta. Aqui tem coisas no chão espalhadas, gravata, sapato, livros. Talvez essa pessoa se veja assim numa vida caótica, talvez num trabalho que a sugue, estudos, e se sente atarefada, E aí não se sente no direito de viver esse amor porque tem uma bagunça dentro dele. É isso. Parece que ficou faltando alguma coisa, mas às vezes a leitura dá essa sensação. Eu espero que tudo se acalme, que tudo se resolva entre vocês, que vocês possam conseguir conversar, conseguir se entender. Muitas pessoas se perdem de quem ama por conta de orgulho, por conta de achar que não é digno de ver esse amor, e todos nós somos, Então que de alguma forma vocês consigam resolver isso e essa separação termine e que vocês consigam estarem juntos assim o mais breve possível, tá bom? Esse é o meu desejo para todos vocês. Olá, segundo grupinho, vou começar aqui com você que escolheu o quartzo rosa, que está solteiro. Aqui essa carta fala de romance, você foi flechado pelo Cupido. Então aqui estamos falando de pessoas solteiras ou que estão prestes a conhecer alguém, que vai flechar seu coração, ou que já está conhecendo. Vamos ver quais são as energias que vão sair aqui nas outras cartas, vou deixar aqui. Vamos ver aqui que energia vai sair agora para os solteiros, um arcano maior, para quem está solteiro. Vamos ver quem vai sair aqui. Olha que linda. Essa aqui é a carta do diabo, representado por essa moça, por essa deusa linda, que tem chifres, que tem rabo, que é muito sexy, Aqui fala sobre algo de vaidade, de ego, mas também algo que aprisiona, como tem em todas as cartas, Pessoas acorrentadas, aqui não é diferente. Tem essa corrente aqui, então de alguma forma há uma energia aqui de aprisionamento, há uma energia de desejo, Talvez estejamos falando de pessoas viciadas em sexo,
viciados em pornografia, de pessoas que são de alguma forma bem manipuladas, né, por uma energia aqui sexual muito forte, né. Às vezes é só essas energias saem para a gente poder lidar com elas, né, para a gente poder entender que existe esse traço, né, de alguma manipulação por via do sexo. Tem gente que manipula, né, pelo sexo. Então aqui traz essa energia. Vamos ver o que vai sair aqui nas cartas. Mas a princípio tem uma energia de romance no ar, então vamos ver sobre o que estamos falando. Eu vou falar as cartinhas que saírem para você. Vou tirar 6 cartas. Saíram 3. Carta do julgamento, 9 de copas, 7 de paus, 4 de paus, Ás de paus e a última aqui, a carta da força. Saiu também na leitura anterior. E no fundo do deck, a carta da morte. Carta do diabo, carta da morte. Essa leitura tá com uma energia bem forte. Vamos ver aqui o que saiu. Estamos falando para uma pessoa solteira, né? Essa carta 9 de copas tem aqui 2 pessoas, né? Vivendo um momento de intimidade, um momento gostoso. Só que interessante, apesar de elas estarem de frente um para o outro, elas não estão conectadas. Elas estão cada uma olhando para sua energia, cada uma olhando para, pensando na vida, sendo entanto, não sei, sinto uma falta de conexão dessas pessoas, né? Elas estão juntas ali fisicamente, mas não estão juntas energeticamente, né? De certa forma aqui, a realização de um desejo, né, entre essas 2 pessoas, mas tá faltando alguma coisa, sabe? Tá faltando conexão. Elas têm uma lanterna aqui, como se estivesse iluminando de alguma forma, mas parece que tem tudo na cena, mas tá faltando eles conectados, né? Essa carta aqui, 7 de paus, eles estão juntos, abraçados, só que, olha que interessante, tem um camaleão aqui, né, que fala sobre alguém que troca de pele. Não sei se é alguém que não é verdadeiro aqui. Esse homem, ele abraça essa mulher, mas não abraça com os braços cheios no corpo dela, né? Ele abraça como se estivesse de alguma forma não tocando essa mulher completamente, né? Então aqui há alguma força, alguma resistência que esse homem faz para se entregar para essa mulher, né? Essa mulher tá ali toda inteira nos braços dele e ele não tá ali com ela. Há alguma resistência, né? E esse camaleão me fala sobre essa pele. Aqui não dá para mostrar, eu estou numa cena picante aqui na carta 4 de paus. Eles estão realmente juntos, estão realmente ali conectados. Existe aqui essa parceria, né, no desejo, como se vocês falassem a mesma língua no amor, né? Essa carta do julgamento tem uma família junta ali, só que eles parecem que estão amordaçados, sabe? A criança também está com o braço amarrado, eles estão unidos de alguma forma ali, enquanto o anjo toca uma trombeta, mas não é uma trombeta, é uma flor. Vou tentar tampar aqui. Tá vendo? Ele toca aqui algo, mas não é uma trombeta, é uma flor, né? Uma flor vermelha que fala sobre amor, sobre paixão, sobretudo sobre paixão. E essa criança me fala que o que une essas pessoas é alguma coisa que elas trazem parecidas da infância, talvez forma de enxergar o amor, forma de enxergar relacionamento amoroso. É que essa criança eu não vejo como se fosse um filho, eu vejo como se fosse uma energia de como eles viam o amor quando eles eram mais novos, né? No sentido de talvez pessoas que trazem, né, no coração uma forma imatura de ver o amor. Esse julgamento tá bem estranho, né?
Aqui, talvez a transformação dessa carta que o julgamento traz seja de eles olharem para as relações amorosas com um olhar diferenciado, no seguinte sentido, mais maduro, sem tanta romantização, sem o véu rosa, né, de que tudo são flores quando as pessoas estão juntas. Não é bem assim, as coisas são construídas, né? Estamos falando de pessoas que trazem talvez feridas da infância, que falam, né, sobre esse amor bonito de filme, que na verdade está muito longe de ser o amor que a gente percebe que existe, né? Mas a carta Ás de Paus fala sobre o início, sobre uma vida que começa, uma vida que inicia. Essas pessoas estão juntas numa cama, ali parece que completas em si, né? Realmente juntas. Vou tampar aqui. Elas estão juntas. Talvez deixando para trás pessoas do passado, talvez tenham que deixar para trás para esse novo início pessoas que fizeram parte do passado delas, que estão ali de alguma forma presentes na lembrança e que é necessário deixar para trás para que esse novo início comece entre elas. E vai ser necessária essa força para construir essa relação, né, para colocando tijolinho por tijolinho, para controlar as emoções, controlar os medos que vão vir à tona das relações anteriores. A gente traz feridas, né, do passado, de como a gente se relacionou, mas tem sempre que lembrar que por serem pessoas novas, aqui estão falando de pessoas solteiras que estão começando algo, que a gente traz coisas no coração, mas que não necessariamente essas coisas falam sobre aquela relação, falam sobre aquilo que a gente viu, né, que aconteceu, né? Se a carta da força fala sobre o controle dessas emoções, de ter coragem de enfrentar esses medos, para você tentar ter esse início, né? Essa carta desse início, vou tampar aqui ela aqui nua. Essa carta que fala sobre algo iniciando com muita paixão, vigor, me fala também que vai ter um equilíbrio. Que equilíbrio? Dessa coragem de essas pessoas enfrentarem seus próprios monstros, de domarem seus egos, seus medos, para que esse início então comece, né? Aqui há uma conexão muito grande física, sexual, mas há um certo distanciamento ainda aqui da figura masculina da relação, e essas talvez traumas e formas de enxergar o relacionamento que tenha sido trazido da infância, uma visão um pouco imatura, que pede conexão, que pede que você esteja ali presente, que esqueça o passado, que trabalhe seu ego, seus desejos, seus impulsos, aquilo que te aprisiona, talvez crenças limitantes, pensamentos, algo que te aprisiona realmente, que te impeça de viver isso. Eu vou tirar mais cartas aqui, mas a princípio não saiu nada. Eu vou pedir 3 cartas aqui, como eu tirei no grupo anterior, 3 cartas do tarô do Osho, para quem está solteiro, que quer viver o romance com alguém, mas que por enquanto não tem ninguém no coração, tá conhecendo alguém agora. Vou pegar 3 cartas aqui. A carta da maturidade, exatamente, essa energia sai aqui, a necessidade de se desfazer de coisas que você traz como criança, para entender que uma relação adulta se faz de uma forma diferente, ó, fardo, aquelas feridas das relações antigas. A carta deixando ir, olha que interessante. Todas essas cartas conversam com essa energia que saíram aqui, essas energias. Aqui parece pessoas que trazem feridas de infância, nessa carta de julgamento parece isso, né? Que trazem coisas que aprisionam, crenças e pensamentos e medos. Elas não estão de fato conectadas por conta de situações do passado. Aqui de alguma forma há uma das pessoas aqui, mas parece que é o homem, traz aqui que essa necessidade que esse homem tem de se entregar, de confiar, de parar de ficar trocando de pele, né, de se entregar nessa relação, porque parte disso há de verdade um desejo, há de verdade o desejo de um início, que tem muita conexão sexual sim, mas que é necessário domar pensamentos, medos, traumas. E aqui a carta do Osho reforça, né, pedindo maturidade, consciência, equilíbrio, deixando ir aquilo que não é dessa relação, que são fardos, experiências antigas que não te respeitam mais nesse momento,
E quando esses fardos são deixados para trás, você pode viver uma relação leve, né? Aqui tem uma visão de uma perspectiva ao longo prazo, né? A pessoa está como se estivesse vendo lá na frente. Então aqui realmente colabora com essa energia. E aqui, se eu pudesse falar uma palavra, deixe ir aquilo que não está presente, né? Para que esses fardos fiquem para trás e que as pessoas sejam maduras, entendeu? Então essa maturidade que a gente tem de entender que as marcas que temos no passado, elas são importantes. Elas só não são definitivas, principalmente quando eu estou conhecendo alguém. Eu costumo dizer que as pessoas, elas conhecem as outras e parece que vem uma... Sabe aquela barrinha do celular que mostra quando tem carga e quando não tem? A sensação é que quando a pessoa conhece uma outra pessoa, uma pessoa nova, isso traz para ela uma... Vamos dizer assim, como se fosse um caderno em branco, né? E essa pessoa confia nessa pessoa nova 100%. E à medida que essa pessoa, né, vamos dizer assim, vai quebrando essa confiança, essa pessoa vai tirando barrinhas dessa energia. Só que eu acho que isso se dá de forma contrária. Na verdade, quando eu conheço alguém, eu tenho zero confiança nessa pessoa. E à medida que essa pessoa mostra que eu posso confiar, ela vai ganhando as barrinhas, não é o contrário. Eu, quando conheço alguém, eu preciso não confiar nada. Eu não sei sobre quem eu estou falando. Eu estou conhecendo essa pessoa. Exatamente esse momento é para isso, para que as pessoas se conheçam. E aí, quando eu vou me dando essa oportunidade, eu vou vendo se a pessoa realmente merece minha confiança, merece estar na minha vida, merece minha dedicação. É assim que uma pessoa que é madura, que não tem pressa de viver as coisas, vai vivendo. Ela vai deixando que o outro tire as máscaras, se apresente, né? Que aquilo que às vezes acontece no início, que a pessoa está vendendo sua melhor versão, que deixe cair essas ilusões para que você conheça de fato quem está ali. E isso a maturidade traz, essa calmaria, né, de deixar o outro se desnudar na sua frente, mostrando quem de fato é, quais são as feridas que essa pessoa traz de relações antigas. E aí quando você deixa aí certezas que talvez você nem tem, mas que falem sobre coisas passadas, você deixa também os fardos. Esses fardos ficam para trás. E aí vocês conseguem vislumbrar adiante a possibilidade que essa relação nova pode trazer. Porque eu entendi que aquele meu medo não é do presente, é do passado, de algo que eu vivi. E isso deveria me deixar somente a lição e não medo. O medo é algo que me preserva, que eu não me jogue de cabeça, sabendo que eu não sei nem a profundidade da piscina. Como é que eu vou mergulhar de cabeça? Não posso, eu tenho que entrar de pezinho, um pezinho de cada vez, para ver a temperatura da água, para ver a profundidade da piscina. E aqui não estamos falando sobre piscina, né? Então que você leve esse entendimento para suas relações, que você possa entender que as pessoas vão demonstrar aquilo que elas querem, mas, no entanto, você precisa, aos poucos, ir permitindo que essa pessoa se mostre e você enxergando essa pessoa sem esse véu apaixonado que talvez aconteça no início, entendeu? Vou tirar aqui 4 cartas do baralho cigano para esse grupinho dos solteiros. E parece ser uma energia mais fluida do que do primeiro grupo. Parece que ficou faltando alguma coisa. Vamos aqui tirar baralho cigano 4 cartas para quem tá solteiro. A carta do coração, realmente estamos falando de amor, né? De um amor gostoso. A carta da estrela. A carta dos lírios, mais positivo que realmente o primeiro grupo. A carta do buquê. No fundo do deck, a carta dos caminhos. O que acontece aqui? Você escolheu trilhar um caminho de esperar realmente uma pessoa bacana chegar. Essas cartas são muito parecidas, né? Lírios e buquê. Fala também sobre muita cura aqui, né? Então aqui, esse amor que você esperou, que você estava solteiro, nutrindo a si mesmo, esperando essa pessoa chegar, ele realmente vem repleto de desejo, de paixão, de querer construir, de entrega. Por isso que é importante liberar o medo, deixando ir. Aqui há um auxílio da espiritualidade dos seus guias nessa relação, nessa busca dessa pessoa. Aqui também me fala que existe aqui pedido seu, né, para a espiritualidade, que mande esse amor a essa pessoa depois de tantas marcas que aqui parece que essas pessoas trazem, né? Aqui essas cartas, tanto o buquê quanto os lírios, fala de um momento de paz,
momento que alguém vem ofertar para você realmente algo verdadeiro, ou você vai ofertar para alguém algo verdadeiro, né? Algo de valor, algo que vai, vamos dizer assim, gerar sementes, né? Coisas iniciais que podem gerar coisas muito boas. Essas cartas, essas flores coloridas, nutridas, que lembram também um momento de cura, tanto o seu quanto da pessoa que vai se aproximar de você. Assim como essa carta dos caminhos, né? Que fala sobre essas escolhas que te levaram até esse momento aqui. Essas escolhas maduras, que mesmo com medo você foi, né? Que mesmo com bandeiras vermelhas você não se impediu de conhecer alguém, mas que você precisa liberar e escolhendo, a cada passo que você dá, escolhendo bons caminhos, no sentido de, eu não sei o que vai dar lá na frente, mas eu escolho de forma tranquila, calma, madura, não levando fardos de relações anteriores, deixando ir aquilo que me aprisiona. A carta da morte do diabo também fala de aprisionamento. Aqui tem até uma foice, né? Essa carta da morte fala sobre, ela tem inclusive uma flecha na mão, ou seja, existe um alvo aqui, né, a ser atingido, para ser cortado. Essa foice vem cortar todo o mal, vem cortar tudo aquilo que você precisa transformar. A carta da morte fala muito sobre transformação dessas coisas que aconteceram nas relações anteriores e que você precisa compreender que não fala mais sobre você, porque você já sabe se relacionar, você já é maduro para se relacionar. E você deixa aí, então, tudo que te aprisiona, né, para receber essa relação, que sim, é uma relação de amor, ou chegou, ou está prestes a chegar na sua vida. Desejo de verdade que você tenha disposição, que você não deixe o medo, né, que você consiga domar os seus medos, sabendo que ele é necessário, porque ao mesmo tempo que ele preserva, ele também nos condiciona, nos aprisiona. Então que você saiba levar o medo consigo para que ele apenas te aponte a direção, mas que você trabalhe, né, nas suas curas. Aqui, essa carta também fala de muita cura que você precisou fazer, né, para sentir essa maturidade, usufruir dessa maturidade. Aqui é uma leitura muito bonita, muito mais leve que a leitura anterior, de quem estava afastado. Eu desejo que você encontre essa pessoa, que você possa levar essa relação para alguém, se for você que for oferecer esse amor para alguém, e que vocês possam desfrutar de momentos muito, muito bons juntos, tá bem? Um grande abraço, até a próxima. Vou continuar aqui com quem escolheu o terceiro grupinho. Para quem está numa relação, pedra citrino, com essa carta. Aqui sai a mensagem para que você feche os olhos e entenda que você mereça ser feliz, que você pode sim se permitir a alegria, essa alegria de entrar na sua vida, né? Independente da forma que você se encontra agora, da forma que você vê, apesar das circunstâncias, que você possa acreditar que a energia da alegria é merecedora, né? Você é merecedora dessa energia. Então, para você que está numa relação, talvez você possa enxergar essa pessoa maior do que você, melhor do que você, mais inteligente, espiritualizada, ou que você possa estar numa situação financeira complicada e talvez não se sinta merecedora desse amor. Qualquer situação que você esteja, que você possa lembrar que você é merecedora sim de felicidade, de alegria, de amor, de doação desse afeto, tá? Então, se você está numa relação, veio essa mensagem, vou deixar aqui pra gente lembrar que estão no terceiro grupinho. Eu vou começar tirando uma energia dos arcanos maiores. Arcano maior, né, desse tarô. Vamos ver que energia tem aqui para as pessoas que estão numa relação, estão comprometidas, independente do tempo que elas estejam juntas. Vamos ver. Aqui, uma carta para falar sobre a energia dessa leitura. Saiu essa carta, ela fala sobre a roda da fortuna, né? Sobre a virada de chave, sobre a mudança de algo aqui, né? Também fala sobre escolhas, pode também falar sobre sorte, né? Então, que essa mudança, que algo que esteja mudando, eu vou trazer essa energia bem para quem está numa relação. Às vezes a relação, ela passa por altos e baixos, né? Que lembra essa roda gigante. Uma hora você está em cima, cheio de poder,
né? Você é que manda e depois você se sente fraca, né? Abatida, com a autoestima um pouco caída, e aí é o outro que domina a relação. Isso faz parte. Cada hora um que se sente mais forte, não de mandar na relação, mas de puxar o carro, vamos dizer assim, né? Uma hora você tá bem, você é que puxa o carro. Outra hora é o momento, é o outro que se sente assim e ele que puxa o carro. Então que você entenda que numa relação, você não precisa estar a todo momento se sentindo bem e forte, né? Que isso faz parte, essa oscilação emocional, de baixas numa vida, né? A gente não tá sempre feliz. E se eu sei que existe esse compromisso, existe essas pessoas unidas, juntas, que elas possam passar por por essas emoções, por esses períodos fortes e unidas, sabendo que não tem ninguém melhor que o outro ali, que ambos se auxiliam, né? Numa hora o outro tá mancando, aí eu vou dar meu ombro para ele se apoiar, e numa outra hora vai ser, né, isso vai inverter. Então que vocês possam estar numa relação se ajudando, né? Vocês possam estar ali dando um para o outro de forma recíproca, né? E claro que cada um ama de um jeito e entrega de um jeito, mas que a gente entregue de alguma forma para que o outro se sinta acolhido no momento que ele estiver embaixo. E assim ele possa se sentir fortalecido, vamos dizer assim, absorver as energias e a força para poder me auxiliar quando eu não estiver bem, né? Então aqui me fala sobre essa energia de altos e baixos, de mudança, né? Vamos ver o que vai sair aqui nessa leitura. Vou tirar 6 cartas aqui desse tarô. Vamos ver o que vai sair para as pessoas que estão numa relação. O que o tarô vai trazer para essas pessoas. Que tipo de energia a gente vai ler aqui. Vou tirar 6 cartas, tá? A carta 3 de paus. A carta 10 de ouros. Vou tentar tampar aqui. 10 de ouros. A carta 5 de espadas. A carta do imperador. A carta 8 de ouros. E a carta da torre. No fundo do deck, a carta 7 de copas. Aqui estamos falando de pessoas que estão numa relação, né? E aí independe do tempo que essas pessoas estejam, né? Aqui me fala sobre algo recíproco, uma relação equilibrada, uma relação que há desejo de ambas as partes. Me fala sobre algo de prosperidade, né? Algo que há muita abundância aqui, né? A carta 5 de espadas, apesar de o homem estar aqui inteiro, né? Tentando, vamos dizer, tirar a roupa dessa pessoa, ele não tá. Ele tá um pouco pensando em outras coisas, está distraído, olhando para fora, né? Vamos entender essa energia. A carta do imperador, apesar de uma riqueza, de uma prosperidade, tá desgostoso, não tá feliz, não tá inteiro, né? Nessa carta aqui, 8 de ouros, as pessoas estão uma ao lado da outra, nuas, mas no entanto, elas não estão olhando para uma mesma direção. Há alguma coisa aqui que elas estão de forma separada, né? Vislumbrando a vida de uma outra forma. Essa carta fala sobre aprendizado. Então tem alguma coisa aqui que essas pessoas trazem nessa relação, que elas estão aprendendo ali, talvez olhar para uma mesma direção, de entender talvez essa relação, a direção que essa relação está seguindo. Há um bule de café lá atrás, como se estivesse tomando café juntas. Há inclusive um porta-copo aqui de coração. Então há afeto sim, apesar de ser uma carta de ouros, há afeto. E essa carta da torre fala de uma traição, né? Só que uma traição que acaba com uma morte. Então tem um homem num ato sexual aqui com uma mulher, e tem uma pessoa com um machado que vai pegar essa pessoa pelas costas, né?
Então há algo aqui que não está sendo visto, tá? Aqui, se há alguma desconfiança sua nessa relação, eu vou pedir para clarificar, mas aqui eu já queria trazer uma energia. Se há, essas duas cartas me falam sobre isso, né? Se há aqui alguma sensação de que há uma traição, pode ser que essa torre, isso que venha derrubar esse casal, seja assim algo escondido, né? Só que quem vai descobrir essa traição é alguém fora de vocês dois. Então é como se alguém de vocês dois, né, desse casal que está aqui junto, de alguém que está ouvindo essa leitura, você não vai descobrir a traição. Uma outra pessoa, talvez, vamos dizer que estejamos falando de um quarteto. O parceiro dessa pessoa que está se relacionando com seu parceiro é que vai descobrir e talvez traga essa informação. Mas eu vou trazer aqui outras cartas para clarificar, vou até tirar elas agora. Eu vou tirar a carta do Osho para clarificar essa carta da torre. Osho, traga aqui a informação clarificando essa carta da torre. O que essa carta quer falar pra gente? Essa leitura para quem está no compromisso. O que essa carta da torre quer falar? Que traição é essa? Aqui fala sobre algo. Vou tirar mais uma. Tem uma carta aqui virada. Eu vou ver, mas não vou tirar ela. Carta do silêncio. Mais uma carta para clarificar. A carta da torre fala do Criador. O que acontece? Essas cartas aqui, elas me falam sobre essa carta da torre no seguinte sentido. Existe aqui um movimento vindo pela espiritualidade, né? Que vai causar um estresse muito grande, mas que de alguma forma isso vai criar um novo formato de vocês lidarem com essas situações. Eu vou trazer um cenário aqui e vocês vão encaixar na vida de vocês, né? Há muito tempo atrás eu acessei uma informação que nem toda traição é um ato cafajeste do outro. Claro que existem escolhas. Aqui não estamos falando de crianças, estamos falando de duas pessoas adultas que escolhem estar numa relação. Mas existem situações que podem levar essa pessoa a se sentir mais inclinada a fazer isso, que não necessariamente é algo para te magoar. Então existem, né, traições que acontecem que, na verdade, é tudo sobre o outro, né? Porque se isso é uma escolha do outro, é sobre o outro. Mas eu queria trazer aqui uma ideia, que é o seguinte. Existem relações que acontecem por muitos anos, né? E aí as pessoas já estão muito como amigas, já não têm contato físico, já não se beijam, já não se acariciam, estão ali por aquela praxe de estar junto há tantos anos, só que não tem afeto. E aí a pessoa se vê sozinha, né? Às vezes conversa. Então vamos imaginar esse cenário. Tem uma pessoa que está numa relação e ela não tem mais sexo com a outra, estão praticamente como irmãos. E aí essa pessoa se vê com desejo, né, de ser tocada, desejada, como há muito tempo ela não é. Essa traição que acontece nesse formato, há aqui um abandono da outra pessoa, que mesmo sabendo que não tem desejo, não sai da relação. Aqui esse cenário é bem específico, tá? Talvez não seja para muitas pessoas, mas gostaria de deixar uma semente no coração de vocês no sentido de nós não somos culpados de nada que o outro nos causa. Isso é a base desse entendimento. Mas há um segundo entendimento que, se eu não sinto mais desejo pelo meu parceiro e aprisiono de certa forma ele comigo, sem que ele se sinta desejado, né, amado, querido por mim, né, de eu não tocá-lo, beijá-lo, essa pessoa eu nem toco mais, eu de alguma forma deixo ela ali como se fosse um objeto esquecido no canto de uma estante pegando poeira. Eu preciso cuidar das minhas relações, cuidar das pessoas que eu amo. Se é uma planta, já teria morrido, mas a pessoa se mantém ali. Então, claro, as duas pessoas ali poderiam sair dessa relação e procurar algo que trouxesse felicidade. Mas eu estou falando aqui para alguém que não sente mais amor, mas também não liberta o outro. Então aqui é um cenário bem específico. Aqui estou falando com alguém que está numa relação, não ama mais essa pessoa, mas não solta. E aí se essa pessoa trai,
o argumento ainda é: caramba, você me traiu. Aqui não tinha mais uma relação. Apesar de essas pessoas estarem juntas e se respeitarem, e talvez isso seja considerado uma falta de respeito, mas aqui eu quero ir além. Eu quero dizer que há um entendimento que não há amor, mas quando o outro trai, aquilo é uma cobrança, aquilo é colocado culpa no outro. E existe culpa de uma escolha ter sido feita sem antes terminar uma relação. Mas eu quero que essa pessoa que sabe isso que eu estou falando, reflita sobre: poxa, eu já sabia que não amava mais essa pessoa, por que eu não deixei essa pessoa ir embora? Por que eu não libertei essa pessoa e me libertei também? Porque é uma libertação, uma autolibertação, de poder então ir à procura de alguém que verdadeiramente me ame e de sair dessa coisa engessada que era uma relação, mas que não falava mais sobre amor. Então existem situações como essa que não podem ser taxadas de uma relação onde há entrega, onde há tudo e o outro trai porque foi uma escolha covarde, né? Que eu não coloco o outro a par daquilo e traio porque eu sou esperto. Não é sobre isso. Aqui eu quero levar para alguém que tenha consciência que não há mais amor, mas quando há traição, há um peso muito grande, né? De que, meu Deus, você me traiu. Cara, mas eu sabia que a gente não tinha mais nada. Estávamos ali somente de corpos presentes. Então existem cenários, eu não posso dizer que toda traição é um ato cafajeste. A traição em si fala muito sobre essa escolha do outro, que muitas vezes não tem nada a ver comigo, né? Grande parte não tem nada a ver comigo. Mas de eu saber que não tem amor e quando o outro me trai, eu ainda jogo na cara que essa pessoa me enganou, mesmo sabendo que não tinha mais nada ali. Então aqui me fala sobre esse poder de você olhar para o outro como uma pessoa normal, né, com buracos, com vícios, com carências, e de entender que essa pessoa estava se sentindo sozinha. Então não coloque peso a mais naquilo que o outro já sente, naquilo que te cabe. Que o outro fique lá com as escolhas dele porque ele escolheu trair. Isso é um fato, né? Mas aqui me fala desse estresse de eu... por exemplo, olha que interessante. Aqui tem um macaquinho que tá vendo que esse homem tá se equilibrando com isso tudo aqui, mas vai estourar a bola para ele cair. Tipo assim, poxa, eu tô vendo que se eu fizer isso eu vou prejudicar o outro. Então aqui, se eu tô vendo que não tem mais amor e tá rolando uma possibilidade de uma traição, aproveita isso e cai fora. Vai ser feliz na sua vida, deixa o outro com as suas escolhas, mas não pune essa pessoa entendendo que eu sou tão humano quanto ele. Talvez não tenha errado, talvez seja um pouco mais madura, né, de não ter feito isso, mas que eu não chute cachorro morto, é isso que eu queria lembrar. Não chutar cachorro morto, entendendo que nem toda traição é esse ato cafajeste. Há o abandono também da minha parte aqui, de manter aquela pessoa ali, sem no entanto amá-la. Eu impeço ela de ser feliz e me impeço também. Então que eu olhe para mim como humana, pessoa que erra também, entendendo que o outro faz isso, mas que eu não preciso ir ali, né, numa situação dessa delicada, né, e exigir que o outro me dê algo que não estava existindo mais, tá? Eu vou tirar aqui mais 3 cartas do Osho sobre a leitura completa, não só sobre uma carta. A carta da maturidade também saiu na carta anterior, na leitura anterior. Aqui, ó, a culpa que eu tô gerando no outro, naquilo que eu não precisava pesar. E a carta da fonte. O que acontece aqui? Para mim, a fonte aqui é a espiritualidade. É o entender que há uma fonte que nos alimenta, que nos preenche. Aqui, quando eu entendo que eu sou o todo e o todo sou eu também vejo que o outro é humano, assim como me vejo humana também. Então, eu não condeno o outro no seu erro, porque aqui já há uma culpa. O outro se vê culpado por ter feito isso, porque errou. Mas talvez tenha errado de não sair de uma relação quando não existia mais amor, quando a pessoa nem te tocava mais. Então aqui deixa que o outro lide com as suas culpas sem pesar ainda mais, sem você, né, ir ali, porque você tem maturidade de entender que o erro faz parte da nossa condição humana, não porque você é santo, mas que essa maturidade vai trazer para você o entendimento que o outro tem erro, o outro erra, o outro, né, tem suas falhas. E aí, quando eu entendo isso, eu não coloco mais culpa no outro que já está sentindo assim por ter traído. Eu tiro aquilo que me cabe de entender, olha, eu sei que você é humano, eu te perdoo, né? Mas eu também não quero mais estar nessa relação porque já não tinha mais amor. Então assim, você não me traiu, você traiu a você mesmo e eu me traí. Ambos aqui se traíram porque se não tem amor, você precisa sair fora disso, tá?
Então aqui eu tô falando sobre um casal, né, que eu sinto aqui que eu tô falando muito do passado, já teve prosperidade, já teve muito desejo, mas eu comecei a olhar para fora, eu comecei a olhar para outras pessoas, para outra relação, a me colocar distraído. Então, antes de acabar esse amor, eu já estava ali na cama com aquela pessoa, já com a cabeça em outro lugar. Aqui, mesmo essa mulher nua no sofá, ele tá olhando lá para fora, vê se vocês conseguem perceber. Essa pessoa tá olhando lá para a janela, ele não tá olhando para essa mulher nua ali. Ele está olhando lá para fora, pensando que vida ele está perdendo, ou seja, ele não está mais inteiro ali. Aqui também eles estão olhando para frente, né? Tipo, eles não estão olhando mais, os dois, apesar de segurar essa rosa vermelha na mão, não é sobre essa relação mais. Eles não estão mais juntos, pensam sobre amor, desejam estarem assim, né? Desejosos e sedentos por outra pessoa, mas não por eles ali. E isso aqui, eu tô fugindo completamente da interpretação das cartas, tá? Porque essas imagens estão me falando muito sobre algo aqui, me parece que não é esse casal, né? Aqui, ó, essa mulher, olha que interessante. Esse homem aqui tá olhando lá para fora, desejando essa mulher que não é essa que tá na cama dele, é essa dos sonhos dele. Ele não tá mais ali inteiro nessa relação. Então as imagens dessas cartas me falam que não há aqui mais uma conexão. Olha como vocês estão. Aqui há alguma coisa, né, que foge muito desse entendimento, talvez esse momento de altos e baixos. Talvez vocês possam, por exemplo, se aqui, eu vou tirar aqui mais cartas com Lenormand, mas aqui, se for uma traição, se acontecer alguma coisa, agora é o momento de baixa disso aqui. Então esse casal foi assim no passado, né, que talvez esteja nesse momento mais desgostoso com essa vida a dois, que não tenha mais desejo, parceria e conexão. E aí é uma traição, e aí eu vou lá, sabendo que não tem amor, ainda culpo a pessoa ainda mais, colocando um peso que é desnecessário, porque eu já nem amava mais essa pessoa. Ou pelo menos estou no momento de baixa disso, né? Aqui a carta que está no fundo do deck, essa mulher de cabelo vermelho que está aqui na cama, ela está aqui com outro homem, né? Ela está aqui numa outra situação. Esse homem aqui, ele é um, e esse aqui é outro. Inclusive aqui parece... Muito interessante isso, né? Aqui parece o mesmo homem. Vou tentar tampar aqui o seio dela. Aqui é o mesmo homem. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó, esse homem aqui é esse mesmo homem, que é esse mesmo homem. E a mulher é a mesma, é uma mulher ruiva, né? Eu não sei se tem alguém ruivo aqui. Mas aqui não há mais esse desejo. Isso aqui foi no passado. E aqui essa mulher ruiva já está com outra pessoa, desejosa de ser amada por outra pessoa. Então aqui eu tô falando de uma relação que as pessoas estão juntas, mas não é mais por algo que se deseja. Eu vou tirar mais cartas aqui. Vou tirar 4 cartas do baralho cigano para essas pessoas que estão comprometidas, mas que de alguma forma... Não gosto de trazer essas mensagens, mas não sou eu que escolho, né? A carta da âncora, a carta da estrela, a carta do cavaleiro e a carta do navio. No fundo do deck, a carta do sol. Aqui você vai ter uma clareza sobre essa situação, tá? Existem pessoas que não vão sair dessa relação, não vão deixar essa relação por conta dessa traição, tá? Essa traição vai ser pontual, vai ser perdoada, as pessoas vão fazer essa roda girar, né? Vão passar por um segundo estágio e perdoar essa pessoa. E há pessoas aqui que vão partir para uma outra relação, entendendo que essa relação já está estagnada, que as coisas se movimentam muito lentamente, que não está trazendo mais contentamento. Aqui são 2 cartas de barco, né? Mas um tá na água, outro tá parado, sem água, já num ambiente seco, né? Estagnado com essa âncora aqui. Então isso não se movimenta mais. Talvez esse homem aqui seja você, né? Que está ouvindo essa leitura, o consulente. Mas pode ser um novo homem que chega na sua vida. Se aqui for uma mulher ouvindo, de alguém novo que chega na sua vida, trazendo um movimento, trazendo uma oportunidade de você olhar para isso e vendo que está nesse ambiente tão seco, né? O barco não é feito, apesar de ter âncora, para fixá-lo num porto enquanto, né,
Existe alguma coisa ali necessária a ser feita naquele lugar, mas ele não é feito para ficar parado. Então aqui está um ambiente seco, inóspito. E talvez esse homem vá trazer para você uma emoção, uma necessidade de você sair dessa relação para viver talvez uma nova relação. Inclusive aqui aparece um homem aqui com essa mulher, que era uma mulher que estava nas outras cartas aqui, como se fosse algo que está para chegar, né? Mas aí você vai decidir. Tem sempre a opção de perdoar, de permanecer, de entender que nem toda traição é um ato de covardia e de alguém que é cafajeste mentiroso. Há aqui outras coisas que podem levar essa pessoa, talvez medo de sair da relação, talvez muita carência de querer ser tocado e amado. Aqui vai ter que vocês vão precisar de maturidade para resolver essa situação, seja ela qual for, né? Que vocês precisam ser essa fonte, a sabedoria do coração de vocês, a espiritualidade, o guia de vocês. Pedindo clareza também aqui tem fala sobre guiança, sobre orações, sobre de vocês estarem sendo guiados de alguma forma, e vocês vão ter clareza nessa situação, né? De alguma forma o sol vai vir clareando todo esse cenário. Diante das emoções de vocês tem água embaixo do sol, né? Mas também tem uma montanha que fala sobre obstáculos. Aqui vocês vão ter que ter muita maturidade para refletir se é uma relação que vale a pena ser dada uma nova chance. Nem toda relação se acaba quando há uma traição. Às vezes vale muito a pena permanecer. Então é isso. Que vocês possam se lembrar desses momentos, se vocês acharem que deve perdoar, para que vocês passem por essa fase de baixa e estejam depois no topo dessa roda gigante, que vocês deixam se transformar por essa coisa que acontece, né? Entendendo que esse estresse também vai trazer um crescimento muito grande, um equilíbrio, talvez para essa relação, ou para vocês perceberem que não estava na hora de terminar, mas que talvez vocês precisassem olhar para essa relação com mais carinho, com mais afeto. Aqui há um entendimento maduro, se vocês quiserem permanecer, né, que tem como, né, porque aqui eu não vejo ninguém fazendo isso porque não é uma pessoa boa, tá? Mas aqui estava faltando conexão, amor, e aí a pessoa faz escolhas erradas, porque todos nós estamos sujeitos a isso, mas que há uma guiança, aqui há uma busca aqui com a espiritualidade para guiar o caminho desse casal. Mas isso é muito forte, de pedir que vocês sejam maduros nesse momento, que vocês entendam que perdoar uma traição requer perdoar a si mesmo pelas escolhas, perdoar a si mesma porque eu não estava no corpo legal e aí ele foi procurar alguém mais magro. Não existe isso, tá? Aqui existe alguém que já teve uma vida muito gostosa de amor juntos, mas que nesse momento estava muito apagado, e talvez uma das pessoas tenham procurado, né, uma saída não tão legal, não tão bacana. Mas aqui eu não vejo nenhuma carta que seja uma pessoa ruim, mas que tenha tido uma escolha errada, né, e que vai ter que haver aqui um perdão muito grande, né? Aqui nessa carta é o Rei de Copas. Fala uma pessoa que é muito amorosa, né? Só que às vezes ele dá amor para todo mundo, né? Não dá amor só para essa relação que ele tava, e em vez de ele procurar a pessoa e conversar, ele tá aqui, né, com outra pessoa. Essa mulher é a mesma mulher de cabelo vermelho, mas ela tá aqui nos braços de um homem amoroso, dedicado. Talvez ainda tenha amor para essas pessoas se doarem aqui, também pode falar sobre isso. Então você vai levar para o seu cenário, entendendo que se for uma pessoa que vale a pena, talvez você possa pensar no perdão. Talvez, se o perdão não seja necessário, que você possa não culpar essa pessoa completamente, entendendo que a sua, entre aspas, a culpa foi de não sair dessa relação quando percebeu que não tinha mais afeto, de manter ali mesmo sem amor, de se aprisionar e de aprisionar o outro. Mas de alguma forma vocês vão conseguir achar uma solução para tudo isso, tá? Eu desejo que vocês tenham força nesse momento. Não é fácil passar por uma traição. Isso mexe com muitas coisas nossas, mas que de alguma forma aqui parece que vai trazer uma clareza e um crescimento grande entre vocês. E se não for possível manter a relação, que vocês possam se perdoar e seguir a vida de vocês na direção de alguém que realmente ame, que queira construir uma vida, né? Lamento por essa leitura, mas de alguma forma, se a gente pode acessar, né, é porque tem como a gente reverter esse cenário, tá bem? Desejo para vocês força na caminhada, um grande beijo e até a próxima.